A crise do Império Romano. Comumente chamada de crise do terceiro século ou crise imperial, foi um período de intensa instabilidade política, militar, econômica e social, que durou aproximadamente de 235 a.C. e 284 d.C. Este período marcou o declínio do Império Romano e preparou o terreno para as transformações que eventualmente levaram à sua divisão e eventualmente à queda do Império Romano do Ocidente. Aqui estão alguns dos principais aspectos dessa crise: instabilidade política e militar. Sucessão de imperadores. Entre 235 e 284, houve uma rápida sucessão de imperadores, muitos dos quais foram assassinados ou depostos. Essa instabilidade política foi gravada por rebeliões e usurpações frequentes. Pressão externa. O império enfrentou invasões de várias tribos bárbaras, incluindo godos, alamanos e francos. Além disso, o Império Sassanita no leste era uma ameaça constante. Fragmentação do Império. Durante esse período, o Império chegou a ser dividido em várias partes: o Império das Gálias e o Império de Palmíria. Foram exemplos de regiões que se declararam independentes por algum tempo. Crise econômica e social. Desvalorização da moeda, a inflação desenfreada e a desvalorização da moeda romana, o denário, causaram uma severa crise econômica. O governo romano tentou resolver o problema cunhando mais moedas com menor conteúdo de prata, o que apenas agravou a inflação. Quebra do comércio. As constantes invasões e guerras civis interromperam o comércio e a agricultura, resultando em escassez de alimentos e outros bens essenciais. Pressão fiscal. Para financiar os exércitos e defesas, os impostos foram aumentados, sobrecarregando a população, levando muitos agricultores e pequenos proprietários à falência. Reformas de Diocleciano. A crise foi eventualmente mitigada pelas reformas do imperador Diocleciano, que ascendeu ao poder em 284. Suas reformas incluíram divisão do império. Diocleciano dividiu o império em 4 partes: Tetráquia, com 2 augustos imperadores e 2 cesares subimperadores, governando diferentes regiões. Essa divisão tinha o objetivo de melhorar a administração e a defesa. Reformas econômicas. Ele tentou estabilizar a economia através de várias reformas monetárias e fiscais, incluindo o Edictum de Prestim, que estabelecia preços máximos para diversos bens e serviços. Reorganização militar. Diocleciano reorganizou e aumentou o tamanho do exército, reforçando as fronteiras e garantindo uma resposta mais eficaz às ameaças externas. Essas reformas ajudaram a estabilizar o império temporariamente e iniciar uma nova fase conhecida como o domínio, que diferia do principado anterior em termos de centralização do poder e organização administrativa. No entanto, a crise do terceiro século deixou cicatrizes profundas que continuam a afetar o império nas décadas seguintes. O legado do Império Romano é vasto e permeia diversos aspectos da vida moderna. Aqui estão alguns dos principais legados. 1. Direito e justiça. Direito romano. A base do sistema jurídico de muitos países ocidentais, influenciado códigos civis e comerciais. O conceito de que todos são iguais perante a lei é derivado dos princípios romanos. Instituições jurídicas. Muitos princípios e estruturas de tribunais modernos têm suas raízes do sistema romano. 2. Línguas. Latim. Embora uma língua morta, o latim é a raiz das línguas românticas, como português, espanhol, francês, italiano e romeno. Além disso, o latim influenciou significativamente o vocabulário das línguas germânicas e outras. 3. Engenharia e arquitetura. Construções de estradas.
As técnicas romanas de construções de estradas pavimentadas influenciaram as infraestruturas modernas. Muitas estradas europeias seguem rotas estabelecidas pelos romanos. Aquedutos e saneamento. O sistema de aquedutos romanos fornecia água para cidades grandes, um precursor das modernas redes de abastecimento de água. Arquitetura. Arcos, cúpulas e o uso de concreto são técnicas romanas que ainda são utilizadas na construção moderna. Monumentos como o Panteão e o Coliseu inspiram arquitetos até hoje. 4. Política e governo. República e Império. O conceito de república, onde cidadãos elegem representantes, tem raízes no sistema romano. O governo do Senado romano inspirou sistemas políticos e modernos. Cidadania. A noção de cidadania e os direitos e deveres associados a ela têm influências diretas das práticas romanas. 5. Cultura e sociedade. Literatura e filosofia. Escritores e filósofos romanos como Virgílio, Horácio e Cícero ainda são estudados. Sua influência é vista na literatura, na filosofia e na arte ocidental. Direito e religião. A propagação do cristianismo como religião oficial do Império Romano teve um impacto duradouro na história mundial. 6. Tecnologia militar. Táticas e estruturas muitas técnicas militares e estruturas defensivas como fortes e muralhas têm origens romanas e foram adaptadas ao longo dos séculos. 7. Urbanismo. Planejamento urbano. Cidades romanas eram planejadas com uma disposição em grade, com infraestrutura avançada, incluindo mercados, banhos públicos e sistema de esgoto, um modelo que influenciou o urbanismo moderno. 8. Direitos humanos. Código de leis. Muitas leis romanas, como o conceito de inocente até prova em contrário, ainda são fundamentais nos sistemas jurídicos modernos. A herança do Império Romano é evidente em muitos aspectos da vida contemporânea, moldando instituições, línguas, tecnologias e cultura ao longo dos séculos.